Arsenal quer o artilheiro Gyökeres do Sporting para ajudá-los a finalmente superar o City na Premier League. Pogba vai rescindir com a Juventus e tem vários clubes interessados em contratá-lo. Real Madrid quer joia do Palmeiras para reforçar setor considerado urgente de reforços pelo técnico. PSG vai receber proposta irrecusável por Dembélé em janeiro. E eu sou o Felipe Delador e todas essas notícias e muito mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, Premier League está aí animando o mercado de novo com várias notícias, porque os clubes de lá são muito mais precavidos e já estão se preparando não só para a janela de janeiro, como também para a janela de junho do ano que vem. A começar pelo Manchester City, que tem aí uma dor de cabeça com o Rodri, que se lesionou e não joga mais nessa temporada, e o clube já vem aí com muita força no mercado, de olho nos possíveis jogadores que podem estar substituindo ele, e eles parecem que finalmente, graças a Guardiola, acharam um jogador que pode ser o substituto ideal para o Rodri aí para o resto da temporada. Isso porque, segundo o jornal Elevo, o Guardiola teria pedido a contratação do Martins Zubimendi lá do Real Sociedade de 25 anos e acredita que ele seja a melhor opção para estar suprindo aí a ausência do Rodri que o Manchester City vai ter para o resto da temporada. O jogador vem jogando muito bem no Real Sociedade, não à toa ele tá com contrato até 2027 com o clube. Ele foi um dos jogadores que estava no elenco da Espanha, campeã da Eurocopa 2024 esse ano, junto com o próprio Rodri. E cara, ele tá jogando muito bem por lá, não à toa, na última janela de transferências ele teve uma proposta do Liverpool, mas ele recusou ir jogar no Liverpool, ele recusou a Premier League naquela ocasião. Olha a audácia desse filho da puta! E isso liga um alerta para ver se ele vai realmente aceitar uma proposta do Manchester City quando chegar, mas o Manchester City está bem confiante em contratar ele. Eles vão oferecer mais ou menos aí 60 milhões de euros para mais, mas é nessa casa aí que eles vão oferecer pelo jogador espanhol. E foi um pedido direto do Guardiola e o Manchester City respeita muito as escolhas do Careca. Se ele tá falando que esse cara é a melhor opção para substituir o Rodri, o Manchester City vai insistir bastante em tentar contratar ele. E tem uma coisa aqui que corre a favor do City, que é o fato de provavelmente ele chegar para ser titular, já que a ideia é ele chegar para substituir o Rodri. Então uma proposta na sua mesa de ser titular e ter garantia de minutagem no Manchester City, talvez alegre ele e ele acabe querendo ir jogar lá, coisa que eu acredito que talvez ele não foi pro Liverpool, com medo de não ter tanto espaço assim por lá. Só que também existe a chance dele não querer ir pro City, pensando que depois, no final da temporada, o Rodri volta e ele pode estar perdendo espaço. Então, existe também esse medo aí dele não aceitar o Manchester City por medo de não ter minutagem, mas como a proposta chega para ele ser titular, sabendo que o Manchester City vai brigar por títulos grandes, que ele pode ser titular absoluto e ganhar pelo menos uma Premier League, uma Champions League talvez aí no Manchester City, que são os títulos onde eles obviamente são muito favoritos, talvez isso pese aí para a decisão do jogador e ele aceite sim ir para o Manchester City. Fora que ser treinado por Guardiola, que jogador que não quer ser treinado por esse careca que potencializa seus jogadores. E o City inclusive quer contratar ele obviamente já para janeiro, para ele ficar aí no decorrer do resto da temporada, quando chegam os jogos mais complicados. Reta final no segundo turno aí da Premier League, jogos de mata-mata na Champions League, e eles precisam urgente de um jogador que faça a mesma função do Rodri, para não se perder tanto assim no esquema tático. Mas falando no City, mantendo lá na Premier League, outro time que tá sonhando muito alto é o Arsenal, que tá querendo contratar o Gyökeres lá do Sporting, e acreditam que ele é a opção perfeita para ajudar o time a finalmente acabar com a hegemonia do City lá na Premier League. Sonhar, nunca desistir. Isso porque, segundo o jornal Record, o time está fascinado por Gyökeres e quer muito contratar ele. Inclusive, vão medir esforços para tentar contratar ele já em janeiro. Isso porque o clube acredita que ele é a opção, a peça que falta para Arteta finalmente conseguir acabar com a hegemonia do City na Premier League. Eles acreditam que falta um jogador mais artilheiro, mais matador, e com o farol de gol que ele vem mostrando lá em Portugal, eles acreditam que ele pode repetir isso na Premier League e finalmente acabar com a hegemonia do City. A única coisa que eu acho engraçada é que eles estão mirando só no City, sendo que o Liverpool tá jogando muito e atualmente é até líder da Premier League. O sueco já soma 11 gols e uma assistência em 8 jogos aí nessa temporada, tá jogando muito pelo Sporting e tem uma multa avaliada em mais ou menos 100 milhões de euros. Inclusive, o Sporting não quer deixar o jogador sair e vai fazer o possível para manter o seu artilheiro lá, pelo menos mais essa temporada até o final. Mas segundo Daily Express, o Arsenal está tão fascinado no jogador que está disposto a investir nele já na janela de janeiro, tentando inclusive trazer um matador para estar pegando aí a reta final da Premier League, o segundo turno, tentando pegar o mata-mata da Champions League, já tendo o jogador no seu elenco. E ainda segundo Daily Express, o jogador estaria disposto a ter um novo desafio na sua carreira, a buscar novos ares, então ele pode sim aceitar a Premier League, que vamos ser sinceros, é um nível acima do futebol português. E outra transferência que pode ultrapassar os valores dos 100 milhões de euros lá na Europa é simplesmente uma futura saída do Dembélé do PSG.
Isso porque, segundo o jornal Fichaches da Espanha, o francês está na mira de vários clubes da Arábia Saudita e uma das propostas seria em torno de 100 milhões de euros. A fonte não especifica quais são os clubes, só diz que tem mais de um clube interessado em contratar ele e também não especifica qual o clube que estaria disposto a pagar 100 milhões de euros pelo Dembélé. E eu particularmente não acho uma fonte tão forte assim, mas se tratando da Arábia eu não duvido nada que eles ofereçam uma puta de uma grana para contratar um jogador que, com todo respeito, eu acho bem mediano, que é o Dembélé. É muito forte essa aspa. Mas outra coisa que também reforça uma possível saída do Dembélé é que recentemente ele teve uma discussão com o técnico Luiz Henrique, ele nem sequer foi relacionado por jogo do Arsenal. O técnico disse que ele não cumpriu ordens e por isso não iria jogar e que já estava tudo bem. Mas aparentemente não está tudo tão legal assim lá no vestiário do PSG entre o técnico e o jogador, e ele pode acabar querendo sair sim, principalmente para a Arábia, onde ele vai ganhar uma grana maior do que ele ganha no próprio PSG. Afinal, se tem um lugar que está pagando salários altíssimos para jogadores medianos atualmente, é a Arábia Saudita. Essa aspa é muito forte. E além do Dembélé, outro francês que também estava no elenco campeão da Copa do Mundo de 2018 com a França, pode também estar deixando a Europa no próximo ano, mas dessa vez rumo à MLS, e seria o Pogba. Inclusive, eu acredito que seria nesse momento do vídeo que eu deveria estar fazendo um anúncio aqui se alguém me patrocinasse. Mas como o canal ainda não tem patrocínio, deixa um like aí para dar um apoio para nós. Pra quem não tá sabendo, o Pogba foi pego recentemente no doping aí e ele tinha levado uma suspensão de 4 anos. Mas os caras conseguiram escutar a história dele e acreditaram e diminuíram a pena para apenas 18 meses. O que significa que em março de 2025 ele já vai poder estar voltando aos gramados e atuar pelos clubes. Porém, apesar do meia ter contrato com a Juventus até 2026, ele já estuda junto com o clube para eles terem uma rescisão de forma amigável aí na próxima temporada para ele estar saindo. E segundo a La Gazzetta dello Sport, o jogador é alvo de vários clubes lá na MLS. A tendência é o Pogba conseguir sim uma rescisão de forma amigável com a Juventus e ser um jogador livre já em janeiro de 2025, o que também tornaria ele um dos jogadores aí mais disputados na janela de 2025, porque mesmo pego no doping, eu acredito que muitos times não perderiam a oportunidade de ir atrás do Pogba de graça. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o foco do jogador é se manter na Europa e continuar jogando na elite da Europa. Caso não receba uma proposta lá, ou uma proposta que não agrade, afinal agora ele escolhe onde ele vai jogar, não tem nenhum clube que pode impedir ele de escolher outro caminho, e ele vai para a MLS se ele não tiver boas propostas da Europa. Mas sinceramente eu apostaria R$5 aqui, que se chegar uma graninha diferenciada lá da MLS, ele vai pra lá mesmo que ele receba uma proposta até do Real Madrid. É muito forte essa aspa. Quem também deve aquecer bem o mercado do futebol em janeiro, inclusive, é o próprio Real Madrid. Isso porque, segundo o jornal Marca, após 6 anos sem investir na janela de janeiro, o Real dessa vez não só vai entrar com tudo, como tem 2 focos principais, que são reforçar a lateral e a zaga. Na parte de lateral já comentamos no vídeo passado as opções, mas para a zaga o clube tem vários jogadores no radar, sendo um deles, segundo o jornal Marca, o brasileiro Victor Reis do Palmeiras. O jogador de 18 anos vem tendo algumas oportunidades no Verdão e se mostrando um zagueiro muito promissor, o que faz o Real se interessar principalmente por entender que ele se encaixa no perfil do clube de investir em jovens promissores. Segundo a fonte, o alvo principal do Real para reforçar a zaga em janeiro é Castelo Luqueba, de 21 anos, jogador atualmente do RB Leipzig. Porém, mesmo que contrate o jogador para reforçar os pontos fracos da atual defesa, a diretoria do Real ainda pretende investir no jogador do Palmeiras, visando o potencial de evolução que eles enxergam no brasileiro. E para finalizar, vamos falar do nosso querido Manchester United, que basicamente todo mês ameaça demitir o Ten Hag, mas nunca chega a enfim mandar o treinador embora. Mas dessa vez parece que a bagaça realmente vai ficar mais apertada e que o treinador holandês realmente pode ser mandado embora do Manchester United. Não me dê esperança. Isso porque, segundo o The Guardian, o futuro do treinador vai ser discutido dentro do clube e, visto os péssimos resultados dele nesse início de temporada, ele pode sim ser mandado embora. E o clube já teria um nome para assumir de forma temporária e seria o Van Nistelrooy, que hoje é auxiliar do Ten Hag lá no Manchester United. Inclusive, segundo a fonte, o treinador pode acabar se tornando o técnico principal do clube se ele fizer um bom trabalho aí como interino. Mas segundo o jornal britânico, outro nome que é muito falado dentro do United há muito tempo, inclusive, é o de Thomas Tuchel, que inclusive está livre no mercado e é uma das melhores opções aí para o clube. Sinceramente, o Tuchel tem basicamente um estilo único dele de jogar, então existem clubes onde ele vai se encaixar, como foi o caso do PSG e Chelsea, e existem clubes onde ele não vai se encaixar, como o caso do Bayern. Eu particularmente não sei dizer hoje se o estilo do Tuchel é o melhor ou não para o Manchester United. Ele é um cara que ele gosta muito de jogar pro contra-ataque. Particularmente acho que o Manchester United tem um elenco para estar aí se reforçando bem, se defendendo bem, para poder se atacar no contra-ataque, se jogar mais, se explorar as brechas que o adversário dá, ao invés de subir e atacar muito e depois acabar tomando gols bestas,
que é o que o Manchester United vem fazendo bastante aí com o Ten Hag. Mas também não sei dizer se esse estilo vai funcionar 100% no United, fora que tem muitos problemas internos do United que também precisam ser resolvidos. O Tuchel vai chegar para ter que resolver a casinha dentro de jogo e muita coisa fora de campo também dentro do United. A começar pelo vestiário do United, que atualmente é uma bagunça. Eu particularmente acho que vale mais a pena pro United apostar no Tuchel do que apostar no auxiliar do Ten Hag. Principalmente porque, cara, o Manchester United hoje, como eu disse, tá uma bagunça. O Tuchel não vem de um bom trabalho no Bayern. Foi um trabalho onde ele ganhou sim uma Bundesliga, mas graças a uma pipocada do Borussia, e na temporada seguinte ele perdeu a Bundesliga, sendo que o Bayern tava 11 anos vencendo seguido, então óbvio que fica feio pro lado do cara. Mas estamos falando também de um cara aí que nos últimos 5 anos fez um excelente trabalho no PSG. Eu particularmente me arrisco a dizer que é um dos melhores trabalhos de técnicos no PSG. Chegou numa final de Champions League, ganhou o campeonato francês aí, tudo mais, fez um trabalho legal por lá. E, cara, o trabalho dele no Chelsea nem se fala. Ele foi campeão de uma Champions League, onde ele eliminou um Atlético de Madrid, eliminou o Real Madrid e venceu o Manchester City de Pep Guardiola na final. Ele sempre fez bons trabalhos no Chelsea, inclusive, sempre levando o Chelsea para as próximas edições de Champions League. O Chelsea, depois da saída dele, não conseguiu ser metade do que era com ele, então você vê aí que o cara tinha muito o dedo do técnico no resultado que eles estavam tendo. Então, assim, cara, é um técnico que eu acho que vale mais a aposta do que auxiliar. Pode ser que não dê certo, óbvio, a gente vê que ele vem de um trabalho ruim do Bayern, mas também pode ser que dê muito certo. É um cara que tem aí nos últimos 5 anos trabalhos muito melhores do que os próprios resultados do Manchester United nos últimos 5 anos. Ele chegou em 2 finais de Champions e ganhou uma nos últimos 5 anos. O Manchester United, o mais longe que chegou numa Champions foi o quê? As quartas de finais, que eles caíram pro Barcelona aí no 2018, tá ligado? Não faz nem 5 anos, mais do que isso, tá ligado? Então eu acho que vale a pena, assim, pro Manchester United tentar apostar no Tuchel. Eu particularmente acho que o Sérgio Conceição tem um estilo de jogo melhor pro Manchester United. Ele também acabou de sair do Porto, então talvez seja uma opção mais interessante para eles. Mas não é o nome que vem sendo ventilado lá, e eu gosto do estilo do Tuchel. Estou falando de um cara que manteve a piada do Mundial do Palmeiras, então eu sou eternamente grato a esse cara. E, mano, eu gosto de verdade do estilo de jogo dele, porque eu sou um amante do estilo de futebol de contra-ataque. Daquele time que sabe se defender e sabe explorar as brechas que tem para matar o jogo. E o Tuchel é um cara que tenta montar os seus times para isso. O United hoje tem uma defesa que peca muito, então ele já chegaria para tentar resolver esses problemas defensivos. E também tem um ataque que em muitos momentos não consegue ser tão efetivo, ataca bastante e não consegue marcar os gols. E eu acredito que ele tentaria depois de resolver os problemas defensivos, resolver esse problema também. Eu acho que dá pra ele arrumar uma bagunça no United, mas também não acho que vai ser um trabalho de resultado tão rápido quanto no Chelsea, que em 6 meses ele ganhou uma Champions League. Mas eu acho que vale muito mais a aposta nele do que uma aposta no auxiliar do Ten Hag. E você acha que o Tuchel é a melhor opção para resolver os problemas do Manchester United? Enxerga outros técnicos, como por exemplo o Sérgio Conceição que eu dei exemplo, ou outro técnico aí do futebol, como mais preparado para estar assumindo essa bagunça do United e resolvendo os problemas lá? Acha que eles apostarem no auxiliar do Ten Hag seria uma boa? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu também quero saber. E esse foi o vídeo e as notícias de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!